Tá certo fazer detox, emagrecimento, desinflamação com Ayurveda e Yoga na correria do dia a dia? Como é que eu consigo aliar o corre com essas terapias naturais? Isso é possível? Essa pergunta chegou para mim lá no Instagram e eu adorei. Então eu falei para a pessoa que me enviou que eu responderia aqui em forma de um episódio de podcast, porque é muito boa essa pergunta. Então, se você também quer a sua pergunta respondida aqui, me manda. Pode ser aqui embaixo nos comentários do YouTube, no Spotify também tem comentários, então pode ser no comentário de um de outro, ou vai lá no meu Instagram, @vangravino, e manda por lá a pergunta, certo? E eu trago para cá e respondo para você. Participe, porque isso aqui, ó, é lambuja, hein? E você já sabe. Tá aqui no YouTube, ainda não tá inscrita, se inscreve no canal, tá no Spotify, ainda não me segue, siga Ayurveda Brasil Podcast, vem pra vinheta e eu vou responder essas perguntas tão interessantes. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Hoje você vai saber de uma vez por todas se dá certo fazer desinflamação, desintoxicação, emagrecimento com Ayurveda e Yoga tendo uma vida corrida, né? Então, essa pergunta é excelente, gratidão aí pela pergunta e bora lá entender isso. Bom, de cara eu vou te dizer, dá certo. Dá certo e aí eu vou apresentar para você 3 pontos do porquê dá certo, né? Porque dá certo não adianta, não responde pergunta, né? Minha mãe falava sim, não é resposta. Essa é a ideia, né? Aqui também sim, não é resposta. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, então, no Ayurveda Yoga como tratamento natural, que vai reequilibrar o seu corpo físico, o seu corpo mental, que tem alta potência desinflamatória, justamente porque o seu corpo vai entrando em homeostase, em reequilíbrio, que contribui não só com a melhora do corpo físico, mas das emoções, da mente e assim por diante, essa potência, ela está ligada, sim, a uma metodologia, né? O Ayurveda não é algo que a gente faz que é misticismo. O Ayurveda tem uma metodologia, o Yoga tem metodologias, né? Então, quando a gente pensa nisso, já é uma primeira questão que não é algo que a gente faz sem estudar. Precisa de muito estudo para entender essa metodologia, para saber olhar para uma pessoa, avaliar essa pessoa, o que ela está e como ela está em desequilíbrio, né? E o que está desequilibrado nessa pessoa, para quê? Para a gente tomar, então, para a gente fazer, uma primeira ação. A primeira ação que qualquer pessoa, né, vai passar ou precisaria passar em um tratamento de Ayurveda e de Yoga para desinflamação e assim por diante, é a remoção da causa do problema, Nivana Parivardhana, né? Eu sempre falo aqui. Por quê? A gente tem que descobrir onde é que começou esse problema que a pessoa tem, seja inflamatório ou não, seja de intoxicação, seja qual for o problema, a gente precisa identificar onde é que está o começo dele. O que começou a desequilibrar a saúde dessa pessoa? E para isso, imagine que quando eu faço um tratamento com alguém, essa pessoa responde uma ficha de anamnese detalhada, depois passa comigo numa conversa mais aprofundada, porque para eu entender o caminho desse desequilíbrio. Quando eu entendo o caminho desse desequilíbrio, eu consigo levantar as possibilidades do início desse desequilíbrio, que muitas vezes, sim, está na alimentação, está na rotina diária. E muito interessante que eu recebo gente que acha que come super bem, que não tem nada para mudar de alimentação. Quando a pessoa começa a me falar, eu já começo a identificar as coisas. Por quê? Porque para o Ayurveda, cada corpo é um corpo. Então, aquilo que faz bem para mim não necessariamente vai fazer bem para você. E isso tem que ser observado. Então, a primeira ação é a remoção da causa do problema, para a gente começar, então, a reorganizar essa saúde. E isso a gente vai fazer com você de boa na sua casa ou com você trabalhando. Aí você poderia me dizer, se a causa do problema for o meu trabalho, bom, então a gente vai pensar em como a gente reduz esse impacto para a sua saúde. É sempre partindo de você, percebe? Então, isso é uma coisa muito importante, muito importante. A segunda ação que é muito importante é a seguinte: quando a gente descobre a causa do problema, quando a gente descobre os hábitos que continuam, então, ou aumentando esse problema, esse desequilíbrio de saúde para você,
ou então fazendo com que ele persista na sua vida, a gente vai pensar então na incorporação gradual de bons hábitos alimentares e de rotina para você. Olha o que eu estou dizendo, para você. Eu poderia fazer como um monte de profissional do Ayurveda que simplesmente faz assim, ó, isso aqui é o que você tem que fazer, que seria, é o que eu digo, que é o mundo ideal do Ayurveda. Né? Esse mundo ideal é verdadeiro. A pessoa vai saber o que ela tem que fazer no mundo ideal porque eu conto para ela. Só que, junto com isso, eu falo, o que daqui você consegue realmente fazer? E ela vai me apontar, isso. E aí a gente é mega sincero uma com a outra. Sabe por quê? Porque eu falo para ela, fala a real. Porque se você mentir para mim, não vai dar resultado em nada. E quem tá aqui, no fim das contas, utilizando o próprio tempo para melhorar a saúde, é essa pessoa, né? É você. Então, cara, fala a verdade. E o pouco que a gente vai fazer, eu tenho certeza que você já vai começar a sentir impacto na sua vida. E realmente a pessoa sente. Então, as mudanças, elas são graduais, elas são pontuais, elas são personalizadas e elas são graduais. Esse é o segundo ponto que faz dos tratamentos um sucesso até para quem está na correria do dia a dia. E a terceira coisa é ir pouco a pouco mudando a chave, deixando de entender um tratamento de Ayurveda e Yoga terapia como tratamento e passar a incorporar um estilo de vida que mantenha a sua saúde. E aí, cereja do bolo. Porque se você vai incorporando esses hábitos que eu falei, né, no item 2, no item anterior, gradualmente, sem estresse, respeitando você mesmo, o seu tempo, o seu corpo, quando você faz isso, você vai levando então, você vai, na verdade, transformando o seu estilo de vida. E aí não existe efeito rebote. É por isso que cabe, porque é o seu tempo. É o quanto do seu tempo você está disponibilizando para a sua saúde, mente e corpo nesse momento. É isso que a gente vai utilizar. Então, Van, eu não preciso fazer nada? É claro que precisa. Mas uma coisa é você não fazer absolutamente nada. E outra coisa é você, dentro da loucura do tempo que você tem, você começar a implementar esses hábitos e essa rotina saudável. Sacou? É por isso que funciona. E se você quer saber mais sobre os meus 14 dias aí de 7 dias de detox intensivaços e 7 dias de terapias rassayanas, você manda mensagem aqui embaixo para o WhatsApp que eu deixei aqui. Tá bem? É meu programa maravilhoso que eu chamo de A Virada. Então, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!